Bem-vindo ao nosso canal. Somos o canal Ogbon, que em Yorubá significa sabedoria e conhecimento. Estamos inaugurando nossos trabalhos com a gravação dessa videoaula sobre a CLT, alguns aspectos do contrato de trabalho. Este vídeo é dedicado aos alunos do quarto período de Ciências Contábeis da UENG, da unidade de Cláudio. Vamos lá. O contrato de trabalho, ou o vínculo empregatício, ou a relação de emprego, se caracteriza por três elementos que nós já estudamos em aulas anteriores presencialmente, que são a habitualidade, a subordinação e a remuneração. Hoje eu vou falar nesta aula sobre a remuneração. No nosso país, diferente do que ocorre em outros países, nós temos um salário mínimo fixado em lei. E este salário é fixado no artigo 76 da CLT. E a própria CLT diz que é a contraprestação mínima que deve ser dada pelo trabalho entre empregador e empregado. Então, o salário mínimo, ele tem o objetivo de suprir as necessidades normais do trabalhador em alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. A Constituição de 88, ela veio ratificar e tornar um mandamento constitucional o salário mínimo, além de determinar que ele seja igual em todo o país. Isto é muito importante para que haja o combate às desigualdades sociais e econômicas que estão presentes ainda no nosso país. Nós sabemos que poderá haver, já estudamos isso, exceções ao pagamento do salário mínimo, por exemplo, aos horistas, né? Aqueles trabalhadores chamados de horistas. Essa mudança foi incorporada pela Lei 13.476 de 2017, a chamada Reforma Trabalhista. Mas vamos lá. O salário mínimo ele tem que ser pago mensalmente ao empregado e existe até uma fórmula que está descrita no artigo 81 para a formação do seu valor. Atualmente, nós temos, por força de lei, anualmente, a fixação do salário mínimo. E, em via de regra, o salário mínimo deve ser pago em dinheiro. Agora, a lei permite que poderá ser pago também em natura, parte em natura. Agora, esse pagamento não poderá ser superior, ou melhor, não pode ser inferior a 30% do salário mínimo. Ou seja, o empregado não pode receber menos de 30% do seu salário na forma in natura, através de uma ajuda material, alimentos, roupas, etc. Inclusive, uma das caracterizações do trabalho escravo é quando o empregado não tem acesso pleno ao seu salário e é, às vezes, obrigado sem receber o seu salário diretamente, é obrigado, por exemplo, a comprar alimentos fornecidos pelo próprio empregador sem opção de receber ou de comprar em outro local. Esse é um dos exemplos da situação de trabalho escravo. Bom, um outro aspecto, e por último,
que eu queria destacar é a questão da prescrição relativamente à cobrança do salário mínimo que não foi pago devidamente durante o curso do contrato de trabalho. O empregado, nos termos do artigo 119, ele que estabelece que prescreve em 2 anos a eventual diferença que não foi paga devidamente ao empregado pelo empregador e que deve ser reavida ou reclamada num prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho. Então, a prescrição, resumidamente, é a inércia daquele que tem um direito e não o busca no prazo legal. No caso dos direitos trabalhistas, são 2 anos. Agora, esses 2 anos, eles são o prazo prescricional. Agora, os direitos a serem reivindicados dentro desse prazo de 2 anos são dos 5 últimos anos trabalhados. Ou seja, o empregado, quanto mais rápido ele, após o término do contrato, ou mesmo no curso do contrato de trabalho, quanto mais rápido ele reivindicar, maior tempo ele vai alcançar, porque a prescrição quinquenal, ou seja, de 5 anos, atinge do momento que ele entra para trás. Então, exemplo, se o empregado entrou com uma ação em 2000, ele pode reivindicar os direitos de 85 até 2000. Os direitos, eventualmente, que ele tinha em 83, ele já havia perdido. Então, se ele deixar para pedir no final de 2002, propoação no final de 2002, ele vai perder 2 anos, ou seja, ele vai perder os anos de 85, 84, podendo reivindicar apenas 87, 88, 89, 2000. Então, o empregado deve, tão logo seja dispensado e tenha direitos a serem reivindicados junto ao seu empregador, ele deverá fazê-lo o mais rápido possível. Bom, continuando, a questão das férias. A cada 12 meses trabalhados, nos termos do artigo 129 e 130 da CLT, a cada 12 meses de vigência do trabalho, o empregado terá direito a férias seguindo uma proporção prevista no próprio artigo 130. Eu vou exemplificar aqui 2 situações. Se ele não teve mais do que num ano, se ele teve até 5 faltas, ele tem direito a tirar integralmente as suas férias. Agora, se ele faltou mais de 12 vezes, se ele faltou de 24 a 32 vezes ao trabalho durante um ano, ele terá apenas 12 dias de férias corridas. Então, há uma tabela que pode ser consultada no artigo 130, que estabelece aí o quanto de férias o empregado vai ter tomando como referência as suas faltas, certo? Agora, é importante dizer que as férias ela é computada para tempo de serviço, ou seja, diferente de outras situações que nós já estudamos, em que há suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho, no caso, por exemplo, a pessoa está doente, é caso de suspensão, ou o serviço militar é caso de interrupção. Esse tempo não vai contar para fins. Esse tempo da suspensão não será contado para fins da aposentadoria. No caso da interrupção, no caso do serviço militar, não. Certo? Bom, concluindo essa parte sobre as férias, é importante que haja o registro desse gozo na CTPS. Como nós já dissemos aqui em aulas anteriores presenciais,
Toda a vida do empregado deve ser registrada, inclusive o gozo de férias para fins de controle, para fins de um eventual pedido de indenização, porque vocês sabem que se o empregador não conceder as férias 12 meses, ele tem 12 meses após a aquisição do direito do empregado, ele tem 12 meses para conceder as férias. Em não havendo esta concessão, essa liberação de férias, o empregado terá o direito de receber, além de gozar as férias, receber as férias em dobro, certo? Lembrando também, e isso é importantíssimo registrar, que as férias ela será calculada com base na média da remuneração do empregado, principalmente para aqueles que têm a chamada renda variável, que tem o salário não é fixo. Por exemplo, aquele que recebe comissões, que recebe por produção, em que o salário dele pode variar mês a mês. E também aquelas horas extras habituais ou diárias que culminarem em diferença salarial superior a 50% do salário do empregado, elas serão incorporadas ao seu salário para fins de cálculo da média salarial que será usada para o pagamento das férias. Então isso é muito importante ser registrado. Bom, no próximo ponto nós vamos discutir sobre férias coletivas.